Norte Entrevista, André Soler, fundador da São Paulo Invisível, faz balanço dos 10 anos da organização não governamental que tem por objetivo transformar a vida de pessoas em situação de rua. 10 anos de SP Invisível. A SP Invisível tem 10 anos de história. E a nossa história começa com dois jovens, eu e o Vinícius Lima, saindo pela cidade de São Paulo para entender o que era invisível pela cidade. E a gente se depara com as pessoas em situação de rua, suas histórias. E aí que a gente começa a querer entender um pouco mais a história de cada um deles. Durante 4, 5 anos a gente fez esse trabalho juntos e hoje o trabalho continua acontecendo na SP Invisível, mas o Vinícius seguiu uma outra carreira, uma carreira política, e está trabalhando com isso aqui em São Paulo. A SP Invisível não parou de contar histórias e depois de 1 ano a gente começou a realizar ações sociais. Essas ações, elas causam impacto direto com a população em situação de rua. A gente chama isso de cuidado coletivo. Esse cuidado a gente leva através de itens que a gente entrega nas ruas de São Paulo. No ano passado, por exemplo, a gente entregou 52 mil refeições na mão das pessoas em situação de rua. Esse é um número bem expressivo que foi realizado junto com o nosso time de voluntários da SP Invisível, que hoje são quase 2 mil pessoas engajadas nessa distribuição. A SP Invisível, ela também entrega itens de higiene para a população em situação de rua, que no ano passado foram mais de 200 mil itens entregues nas ruas. No inverno, a gente entrega abrigo, então principalmente o moletom, foram 7 mil moletons entregues nas ruas. E esse é um pouco do nosso impacto social de cuidado coletivo. A gente também tem um programa na SP Invisível que surgiu há 1 ano e 6 meses, mais ou menos, que é um programa que emprega a população em situação de rua no mercado de trabalho. A gente entende que parte da população de rua já está mais organizada e com uma condição de se inserir nesse mercado. E aí que a SP Invisível vem e traz para elas um curso de capacitação gastronômica de 2 meses e depois, com parceiros, insere essa pessoa no mercado de trabalho com o objetivo que ela tenha um novo futuro. Motivação para criar a organização não governamental. Começa dentro de uma igreja que propôs para que os jovens saíssem pela cidade e fotografassem tudo aquilo que era invisível. E nessas fotografias vieram muitas imagens de pessoas em situação de rua. O Vinícius, formado em jornalismo, e eu, formado em cinema, nos propusemos a se juntar para que a gente desse vida a essas histórias. Então, com esse contato muito forte com as causas de minorias sociais que a igreja trouxe para a gente começou a desenvolver esse trabalho e utilizando o nosso talento mesmo, como profissionais, a gente deu mais força para isso. E desde lá, a gente não parou de contar histórias. Já devem ser mais de 3 mil histórias contadas nas redes sociais da população em situação de rua. As histórias. Na nossa sociedade hoje existe um preconceito social com a população em situação de rua. Eu não sei se você já ouviu alguém parar e falar, cuidado ali, o homem do saco. Mas é justamente esse estigma que a gente quer quebrar. A gente quer trazer a história de cada um. Porque não são pessoas que nasceram ali nas ruas, são pessoas que têm uma história por trás, isso que levou elas a essa condição. Então, contar histórias da população em situação de rua é uma forma de quebrar esse preconceito social de que aquela pessoa ela tá ali porque ela quer, de que ela é vagabunda, de que ela não se importa com os outros e está naquela condição por uma própria escolha. Nada disso é verdade quando a gente começa a escutar a história de cada um. Eu tenho sido bastante impactado pelas histórias das pessoas que têm passado pelo nosso curso de capacitação da SP Invisível. A Jornada da Emancipação é um programa que dá um novo futuro para cada pessoa. E quando a gente pega a história do Wellington, do José, de cada um deles, a gente participa dessa jornada de reconstrução da vida. E essa autonomia ela é gerada quando a gente promove esse emprego e a gente então escuta o Wellington dizer, olha, agora eu posso ter uma casa, agora eu posso alugar um lugarzinho para eu ficar. Eu posso ter o meu próprio cartão de crédito, que eu nunca tive uma conta no banco antes. Eu posso ter minha documentação. Então, enxergar essas histórias de novos futuros é o que tem me inspirado muito nesses últimos anos. Contribuição para políticas públicas. A SP Invisível tem contribuído com o poder público de algumas formas.
O programa da Jornada da Emancipação, ele foi desenvolvido junto com a faculdade FGV, que é uma faculdade que tem uma capacidade enorme de conseguir realmente desenvolver metodologias que possam ser replicadas. Então, acredito muito nesse programa como algo que pode se espalhar pelo Brasil inteiro. A gente tem construído manuais, formas de se trabalhar, para que isso não seja uma coisa só da SP Invisível, mas que todo mundo que queira aplicar isso consiga. E essa é uma forma de o Estado poder fazer alguma coisa com o trabalho da SP Invisível. Plano de ação escrito. A SP Invisível tem influenciado o poder público atualmente com esse projeto aqui. É a Terra dos Invisíveis. É um plano de ação escrito pela própria população em situação de rua. Esse plano de ação, ele conta com diversas propostas e ideias da população em situação de rua para que os pré-candidatos a prefeito de São Paulo possam ler e ser impactados. E qualquer autoridade que quiser ter acesso a esse plano também pode, e você também pode. Dentro do nosso site, spinvisível.org, se você procurar lá por Terra dos Invisíveis, você vai poder baixar o PDF desse plano de ação. Então tem a história, por exemplo, do Alex, que fala: o que o governo prometeu? Me dar uma nova moradia, depois de tudo que eu passei. Por 2 anos com aluguel e luz. E isso nunca aconteceu. 92% da população em situação de rua quer sair das ruas, mas essas portas de saída não estão construídas para eles. Muitas vezes a população em situação de rua acaba entrando numa coisa que a gente chama de porta giratória. Então, quando ela tenta sair, ela acaba voltando para esse ciclo infinito de programas que não dão uma porta de saída para a vida dela. 47% tem problema de saúde da população em situação de rua. 16% questões de higiene pessoal, e que é algo que afeta muito as pessoas. Tive bastante dificuldade, sim, para tomar banho. Então, muitas vezes os equipamentos públicos não estão preparados para realmente atender quem precisa, né? Acho que tinha que ter mais projetos maiores. Então, a diversidade de projetos em São Paulo para atender a população em situação de rua, ela precisa aumentar, porque somos seres humanos diferentes. Então, a gente precisa criar soluções diferentes para a população em situação de rua. 42% da população que está na rua foi para a rua por falta de emprego. Então, é um número significativo de pessoas que foi parar na situação de rua por conta disso. Esse plano de ação, ele conta com diversas ideias e histórias da população em situação de rua que você pode ter acesso, como eu te falei, que você pode ter acesso, como eu falei, dentro do nosso site spinvisível.org. E para terminar, um pouco do plano de ação, queria ler aqui, o Osmar fala: esses cursos é difícil você achar pela prefeitura. Então tem muitos cursos, e alguns cursos são difíceis dele ter acesso, né? E às vezes esses cursos, eles são muito elevados, e essa pessoa às vezes precisa de uma coisa um pouco mais simples, que vai fazer com que ela consiga gerar autonomia. Na SPM a gente tem entendido que a autonomia é o grande caminho para a população de rua. E a gente tem criado oportunidades e portas para que a população em situação de rua possa se desenvolver. Sonhos da SP Invisível. Nesses 10 anos de SP Invisível, a gente já sonhou muito, mas ainda tem muita coisa para sonhar. A gente quer realmente mudar a vida da população em situação de rua, desenvolver iniciativas em São Paulo e fora de São Paulo, que a gente possa transformar a realidade da população em situação de rua. Esse é um trabalho que a gente chama de complexo, porque ele tem muitas variantes e, dependendo do território, ele muda muito, a solução é muito diferente. Mas a gente tem buscado desenvolver ideias, tecnologias sociais, para que em outras cidades isso também possa se tornar viável. A gente tem João Pessoa Invisível, algumas outras iniciativas ao redor do Brasil que fazem esse trabalho de dar voz para a população em situação de rua e atender essa população ali aonde eles estão com algum serviço. Então esse é um pouco da SP Invisível. Queria agradecer muito você que ficou até aqui para entender um pouco mais da minha história, de todo o impacto que a gente causa. Se você quiser se conectar mais com a gente, você pode entrar no nosso Instagram, Instagram/spinvisível, ou nosso Facebook, SP Invisível, no nosso site, spinvisível.org.
ser voluntário, se você passar aqui por São Paulo em algum momento, ou se você morar aqui, você pode ser voluntário no nosso site, você pode ser um doador pontual, recorrente, como você quiser, você pode ajudar essa causa junto com a gente. Acesse o portalnorte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.